Sexta-feira, 12 de julho, futebol. Mamoré tem duelo decisivo neste sábado contra o Aimorés na casa do adversário. A equipe de Patos de Minas já está em Ubá e tenta afastar o cansaço para enfrentar o líder do grupo. O Sapo precisa vencer para continuar na briga por vaga na elite do futebol mineiro, que a gente mostra para você ainda hoje. Secretário de João Pinheiro é exonerado após Operação Desmantelo 038, que prendeu 5 pessoas. Companhia deve ser responsabilizada por falhas no abastecimento de água, diz especialista. Alerta para o tempo seco não desliga na região. Eu sou o Matheus Borges e o 30 Minutos começa agora. Um bom dia para você. Nós abrimos esta edição te mostrando que o secretário adjunto de Cultura e Esporte da Prefeitura de João Pinheiro, Jorge Afonso Oliveira, foi exonerado do cargo na tarde desta quinta-feira, depois de ser preso em operação realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, e também em conjunto das Polícias Civil, Militar, Rodoviária Federal. Ele e outras 4 pessoas foram detidas em flagrante em João Pinheiro na Operação Desmantelo 038, que investiga uma organização criminosa especializada no tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse e porte ilegal de arma de fogo, dentre outros crimes praticados na cidade de João Pinheiro. A ação contou com um efetivo de 62 policiais militares, 6 delegados de polícia, 40 policiais civis, 3 promotores de justiça, servidores do GAECO, além de uma aeronave da Polícia Civil e 2 cães farejadores. Na Operação Desmantelo 038 foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão, 11 mandados de prisões temporárias e 25 mandados de busca e apreensão em João Pinheiro e um na cidade de Brasilândia de Minas. Agora a gente muda de assunto e te mostra que os moradores de Patos de Minas têm sofrido com os frequentes desabastecimentos de água na cidade. As falhas da Copasa ferem os direitos do consumidor e a empresa deve ser responsabilizada pelos danos gerados, é o que afirma o especialista. As mãos abrem as torneiras e nada de água. Esta é uma situação que tem se repetido em Patos de Minas. Mas seja com intermitência ou desabastecimento, isso causa muita indignação, como a gente já mostrou em outras oportunidades. Imagina você 6 dias tomando banho de balde, não tem como. A minha rua inteira aqui, ó, ninguém tem água. Já são 6 dias sem água. Não é só dessa vez que ela acaba, não. Sempre ela acaba. Só que o preço dela não acaba, não. Ali não tá nem pingando. Você vê, e não é só eu não, é todo mundo aqui, ó, sem água. Aquela ontem ali, ó, ia pro serviço, foi embora pro serviço sem tomar banho. Mas afinal, quais são as responsabilidades e obrigações da Copasa quanto às dificuldades que são causadas aos consumidores? Nós entendemos que a Copasa, enquanto concessionária de serviço público indispensável à população, ela responde objetivamente por eventuais danos causados aos consumidores. E nós entendemos que essa intermitência constante, ela causaria, sim, o dano ao consumidor passível mesmo de responsabilização. O advogado também cita o papel do município nessas interrupções do fornecimento de água em Patos de Minas. O município é o responsável original por prestar os serviços públicos indispensáveis à população. Quando ele concede esse direito de prestar esse serviço a uma empresa, a um terceiro, ele assume a condição de fiador dessa empresa, né, e deve também fazer a gestão disso e a fiscalização desse serviço que está sendo prestado, para fazer também as cobranças à empresa para que ela não recalcitre nesses erros que ela constantemente tem praticado para com os consumidores aqui de Patos de Minas. Nas diversas reportagens sobre o assunto,
O morador reclama além da falta de água, mas também do atendimento prestado pela companhia de saneamento. Você liga lá, eles falam que vai retornar durante o dia. Até hoje não tem água para fazer comida, água para beber, e a gente paga o talão em dia, direto a água faltando. O consumidor precisa saber quais são os seus direitos e de que forma buscá-los em meio à constante falta de água. Essa ação ela é uma ação popular, né? Seriam os órgãos de defesa do consumidor que deveriam adotar à frente e tomar as providências necessárias, seja o PROCON, seja o próprio Ministério Público. Ainda conforme o advogado, a fiscalização fica a cargo principalmente da agência reguladora. Ele estabelece parâmetros que devem ser obedecidos para a prestação destes serviços. Se acaso esses parâmetros não forem obedecidos, as concessionárias podem, inclusive, responder administrativamente perante esses órgãos também. Agora 11 horas e 36 minutos, depois do intervalo, você vai ver que produtores registram perdas em produção de frutas e verduras na região e demandas por hortifrutis também caem. Agora de volta aqui no estúdio, 11 horas e 40 minutos, a gente fala sobre o clima que tem deixado sua marca na produção e nos preços das principais frutas, verduras e hortaliças. Na nossa região, os produtores amargam perdas na produtividade e também nas vendas. No Sudeste, segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o início da safra do verão 2023-2024 de tomate foi até promissor quanto à produtividade, já que normalmente é o excesso de chuva que prejudica a produção. Como a cultura é irrigada e o volume de chuva foi menor, os rendimentos no campo no começo do ano foram melhores. Em razão disso, em Patos de Minas, a oferta está alta e o preço caiu muito em relação aos últimos meses, quando uma caixa de tomate chegou a custar R$200. O tomate hoje sai na pedra R$30, R$40, varia vários preços, mas tá devagar. O outono e inverno, com seu clima mais frio, afetam a produção e as vendas dos produtores e vendedores, uma vez que os produtos demoram mais a amadurecer. Outro fator que afeta as vendas é o fato das pessoas consumirem menos saladas e frutas em épocas de temperaturas mais frias. O frio, a planta diminui a produzir. Até quando a gente planta, né, também, para ela estar nascendo, por causa do frio, ela demora mais a nascer. E aí aumenta um pouco o preço. As vendas da melancia caem, né? O povo consome menos melancia nessa época. Aí, como consome menos melancia, eu planto quiabo, para poder me ajudar. Então, assim, a gente cria uma expectativa de uma produção maior e com o impacto do frio, a produção diminui, acaba que diminui aqui no Ceasa, dá um desfalque grande, né, no orçamento mensal da agenda da família do produtor rural. Produtores relatam que a produção e as vendas pioraram em relação ao mesmo período do ano passado. Em relação ao ano passado, esse ano tá um pouco mais complicado. O ano passado foi melhor, em questão de produção e preço. Agora esse ano eu não sei qual é o motivo, né? Mas esse ano foi bem mais complicado, um pouco mais precário para nós. Tem comparação não, ano passado as vendas foi alta, né? Tomate, manteve o preço bom o ano todo. Aí esse ano teve essa queda aqui agora por conta do frio. Tomate está mais fraco de preço. Segundo o site oficial do governo de Minas Gerais, a abobrinha registrou quedas de 26,3% e 16,5% nos valores de sua comercialização no estado. Segundo o produtor rural patense, foi uma das hortaliças com maior queda de preço nos últimos anos. A abobrinha, geralmente, na época do frio, ela tem um preço maior, porque ela produz menos, mas esse ano, não sei se o pessoal apostou muito, né, no preço da abobrinha e acabou que a produção aumentou de muitos produtores, às vezes a quantidade, um pouco de cada um, acabou afetando o Ceasa e diminuiu bastante, aumentou bastante a produção, então o valor diminuiu, né? Alerta para tempo seco continua aceso aqui na nossa região. E mais, vamos mostrar para você na volta aqui no 30 Minutos as condições que favorecem incêndios e Patos de Minas registra 2 de maiores proporções. Voltamos já.
Você sabia que a Oral Sim agora é Mais Implantes? Pois é a mesma equipe, o mesmo endereço e a mesma qualidade que você conhece. Só mudou de nome e de visual. Então não perca tempo, agende sua avaliação com o Dr. Victor Hugo da Mais Implantes pelo 3812-4300 ou mande mensagem no WhatsApp 99960-4300. Olá, eu sou o Dr. Victor Hugo. E eu sou a Camila da Oral Sim. Nós temos uma novidade para você que nos acompanha por esses 7 anos da Oral Sim. A Oral Sim cresceu muito e tornou em Patos de Minas a maior referência em implantes dentários, em reabilitação e em lente de contato dental. Mas agora temos uma novidade, porque com esse crescimento e foco ainda mais em implantes dentários, nossa clínica agora vai chamar Mais Implantes. Toda a nossa equipe, nossa estrutura, nosso endereço e telefone não vai mudar nada. Seremos agora a Mais Implantes, para trazer ainda mais benefícios, ainda mais focada em implantes dentários e em você. Agende a sua avaliação e conheça a Mais Implantes, a única clínica com bloco cirúrgico especializada em implantes e lentes de contato dental, em Patos de Minas e região. Venha para Mais Implantes! Então você sabe, né? Mais Implantes agora com muito mais benefícios e ainda mais focada em implantes e reabilitação. Seguindo com 30 minutos, agora a gente te mostra aqui com o tempo seco, assim aumenta a quantidade de incêndios. Nesta quinta-feira, 2 de maiores proporções foram registrados em Patos de Minas. O primeiro incêndio ocorreu próximo à Avenida Afonso Queiroz, nas proximidades da BR-354, onde está em andamento a construção de um novo loteamento. Vemos que o incêndio está entre vias, isoladas, de forma que a gente está optando aqui para fazer o monitoramento no momento. O segundo incidente foi observado atrás do bairro Jardim Itália, em uma área rural do município. As autoridades destacam que as condições climáticas adversas, especialmente o tempo seco, têm sido determinantes para a rápida propagação das chamas. Sim, uma época mais seca, em que as pessoas aproveitam também o mato seco e acabam ateando fogo às margens de rodovias. Hoje já é a terceira ocorrência que a gente está atendendo nesse sentido. A população foi alertada sobre a importância de adotar medidas preventivas rigorosas durante este período crítico, como evitar queimadas não autorizadas. Ficar sempre atento, nós estamos num período seco, então essas queimadas aí elas acabam causando alguns males para a saúde, então tomar todos os cuidados no sentido de hidratar bem, e, enfim, evitar principalmente de fazer essas queimadas nesse período do ano. E com tudo isso, as condições climáticas somam aos fatores, Por isso vamos falar da previsão do tempo agora aqui no 30 Minutos, porque no final de semana as temperaturas vão cair na região. Confira os detalhes. Previsão do tempo. De volta e agora a gente te mostra que a noite desta quinta-feira foi de alívio para o Atlético. Depois de jejum, o Galo voltou a marcar 3 pontos no Brasileirão. Derrotou o São Paulo por 2-1 na Arena MRV. Pouco a pouco recuperemos nossa melhor versão. A fala do técnico é de alívio e comemoração. Afinal, o time de Milito não vencia há 5 jogos na Arena MRV. Aos poucos, o time vai se recompondo dos desfalques e ganhando fôlego. Nesta quinta-feira, a Arana estava de volta. Mas quem abriu o placar na Arena contra o São Paulo foi Vargas, aos 12 minutos do primeiro tempo. Hulk cobrou, o goleiro rebateu e Vargas ficou com o rebote e mandou a bola para o fundo das redes. 5 minutos depois, o São Paulo descontou. A bola sobrou para Lucas Moura, que deixou tudo igual. Os dois times continuaram a criar oportunidades, mas quem converteu foi o Galo. Na prorrogação da etapa inicial, Scarpa driblou o marcador, bateu para o gol, a zaga do São Paulo afastou, mas Paulinho empurrou com a barriga e marcou. Lance revisado e validado, 2-1 Atlético. No segundo tempo, aos 12 minutos, Alan Franco, do São Paulo, foi expulso depois de falta dura em Otávio. Apesar da vantagem numérica, o Atlético aproveitou contra-ataques, porém não conseguiu ampliar a vantagem. E por pouco,
O São Paulo não empatou a partida. Com esse resultado, o Galo subiu 2 posições na tabela e está em décimo lugar com 21 pontos, 12 pontos a menos que o líder Botafogo. O Atlético vai voltar a campo na próxima terça-feira, quando vai enfrentar o Juventude a partir das 7 horas da noite no estádio Mané Garrincha, no Distrito Federal. E na reta final, para o término do triangular do módulo 2, Mamoré e o RT terão obrigatoriamente de buscar resultados favoráveis fora e dentro de casa para continuarem sonhando com acesso à elite mineira. Mas quais as chances dos times de Patos de Minas? Odair Cardoso conversou com analista e comentarista sobre isso. Módulo 2 do Campeonato Mineiro, rodada ruim para os times de Patos de Minas. Teve virada, teve empate sem gols. Eu vou conversar sobre esse assunto com Solon Pereira, que é comentarista esportivo e manda muito bem com relação a isso e acompanha de perto esses jogos. Solon, começando pelo 0-0, fora de casa do Mamoré, diante do Norte, um resultado ruim. Tinha que ter ganhado para poder ter uma certa tranquilidade para essa sequência, concorda, não? Odair, esse empate do Mamoré, ele parece, entre aspas, que foi bom, mas não foi bom se a gente analisar o restante da tabela. Mamoré jogou com o Norte, empatou de 0-0, Mamoré está viajando para Ubá, jogar no sábado contra o Aimorés, que já tem 4 pontos, Mamoré, com esse empate foi para 2 pontos e o Norte ficou apenas com 1 ponto. Mamoré terá obrigatoriamente de vencer essa partida contra o Aimorés, senão estará fora das suas pretensões para voltar ao Campeonato Mineiro da primeira divisão do ano que vem. Faz muita falta aqueles pontos que não foram adquiridos aqui jogando em casa, né? Aquele empate na abertura da rodada também foi muito ruim. Muito ruim. Ali começou a fase que o Mamoré não poderia ter empatado dentro de casa, teria que ter ganho. E a gente costuma dizer, Odair, nós que estamos no meio, que só tem um resultado bom no futebol, é a vitória. Mamoré joga o seu penúltimo jogo contra o Aimorés. Se vence, vai a 5 pontos e vai decidir em casa contra o Norte, podendo chegar a 8. Aí é uma grande chance para se classificar. Se perde o jogo para o Aimorés irá a 7 pontos, né? E o Mamoré, nem o Norte poderá chegar a estar aos 7 pontos. O triangular é muito ruim, né, Odair? É muito ruim. Porque você vê, a URT volta a jogar agora só no dia 21. Folga na 4ª rodada, né? Dia 21 ele recebe o Valério dentro de casa e no dia 24 ele encerra sua participação lá em Betim contra o Betim. Obrigatoriamente, isso é possível? Claro que é, né? Vencer o Valério aqui, vencer o Betim lá. Mas aí tem outro detalhe desse contexto que a gente tem que analisar. Neste sábado agora, próximo, joga Valério e Betim. Se o Betim consegue uma vitória, faz 9 pontos, deixa o RT com 3 e deixa o Valério com 0. Encaminhará muito, mas muito bem para uma classificação para a primeira divisão do ano que vem. Tinha tudo para ser o contrário, né? Se o RT consegue uma vitória para 6 pontos, classificaria. Com tranquilidade, classificaria. E o Mamoré da mesma forma. Se vence o primeiro jogo em casa e sai para fora para buscar pontos, também poderia conseguir isso. Mas ficou muito difícil, ficou complicado e a gente pode ter o ano que vem novamente os 2 times de Patos na 2ª divisão. Caminha para isso. Obrigado, Solon, pela sua análise. O módulo 2 do Campeonato Mineiro, a gente já falava disso, até inclusive com o próprio Solon, a dificuldade que é o módulo 2 do Mineiro, principalmente o triangular. Mas a gente vai ficar de olho em tudo isso e trazer mais informações sempre por aqui. Por enquanto, a gente continua torcendo, matematicamente ainda é possível que os times de Patos de Minas possam brigar e se classificar aí para a elite do futebol estadual. Odair Cardoso para o jornalismo da NTV. Muito obrigado, Odair. E agora a gente fala do Mamoré, porque o Sapo tem jogo importante já neste sábado. O time está em Ubá para enfrentar o líder do grupo, o Aimorés, mas antes da partida, o Sapo terá que vencer outro obstáculo. O cansaço. Nós tivemos um jogo de muita intensidade, né, lá contra o Norte, né, em Montes Claros. Após o jogo, né, seguimos viagem para o Ubá. Procuramos fazer uma recuperação do elenco praticamente no hotel no dia de ontem. No dia de hoje, procuramos já trazer para campo, fazer uma recuperação mais ativa.
para que o grupo possa chegar em boas condições, né? Tira esse cansaço que teve do jogo e da viagem. Amanhã mais uma decisão como foi lá em Montes Claros. Eu espero que o grupo possa reagir bem, fazer um grande jogo. No primeiro jogo dessa fase entre Mamoré e Aimorés, no dia 1º de julho, no Bernardo Rubinger de Queiroz, a partida terminou em 1-1. O duelo decisivo de amanhã em Ubá está marcado para as 3 horas da tarde. Mudando de assunto agora, nesta sexta-feira tem o programa Opinião Regional com David Bala ao vivo a partir das 6 horas da tarde aqui na NTV. Especialistas vão discutir sobre direitos previdenciários e os desafios da mulher na política. O 30 de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Um excelente final de semana